tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui super animada para gravar mais um vídeo para o nosso canal e eu espero que você também esteja. Então vai lá, dá um pause no vídeo, corre e pega a sua Bíblia para você poder acompanhar comigo todos os textinhos que a gente vai ler, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a glória, a grandeza, a majestade de Deus e sobre o temor a Ele também. Então, feito isso, pega lá a sua Bíblia e abre em Apocalipse no capítulo 21 e no versículo 23. Olha o que a minha versão diz. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para iluminá-la, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Pessoal, nesse textinho tá falando sobre a cidade que a gente vai morar depois que Jesus vier nos buscar. Essa cidade não é nenhuma do tipo que a gente conhece, aí fica em outro lugar. A Bíblia chama de nova cidade, novos céus e nova terra. E aí, nesse versículo, fala que não vai precisar de sol e nem de lua para iluminar, não vai precisar de luz. Por que não vai precisar das luzes naturais que a gente tem? Porque a própria glória de Deus, o próprio brilho de Deus vai iluminar. Mas vamos entender um pouquinho primeiro sobre o sol. Eu quero enfatizar o sol aqui nesse momento, tá bom? E aí, pra gente poder chegar lá no sol, eu quero pensar na nossa cidade primeiro. Pensa aí, a gente mora, a maioria de nós, em Ribeirão das Neves, né? Que é uma cidade pequenininha, assim, de um estado. Qual que é o estado? Minas Gerais. Então, Minas Gerais é o nosso estado e dentro de Minas Gerais tem a nossa cidade, tem várias outras cidades. Só que Minas Gerais é só um estado pequeno também de um país que é grande, porque o Brasil tem vários estados que tem várias cidades também. Só que o Brasil é o país pequeno em um planeta grande que a gente mora. Então nós temos o Brasil, que tem vários estados e que tem várias cidades. Mas temos o planeta Terra também, que tem vários países, vários estados e várias cidades. Então nós moramos em um planeta assim que é muito, muito grande. Aí, quando dá a noite, assim, geralmente, o que a gente enxerga no céu? A gente olha pro céu assim e vê aquele monte de estrelas, não é? Não é bonito? E aí tem umas que brilham mais, tem umas que parecem ser maiores, tem umas que parecem ser menores, assim, tem umas que não aparecem direito, que na verdade a gente vê nos desenhos, né, que elas têm 5 pontinhas e quando a gente olha parece um círculo pequeno, é meio estranho. Mas aí, vocês já pararam pra pensar onde vai parar essas estrelas? Quando a gente acorda, elas somem, pode ter milhares de estrelas no céu à noite, mas quando a gente acorda, quando amanhece, todas as estrelas somem. Vocês já repararam isso? E pra onde será que vai as estrelas? Será que elas, sei lá, vão pra outro planeta, ou vão pra outra galáxia, ou elas somem, sei lá, dormem? O que acontece? Quando amanhece, brilha uma estrela que tem um brilho muito, muito, muito maior que todas as outras. Sabe qual que é essa estrela? É o Sol. Então o que o Sol faz? O Sol, assim, ele é bem grandão e bem brilhoso, sabe? E aí quando ele nasce, a luz dele é tão forte que ele ofusca o brilho de todas as outras estrelas. Ele brilha mais do que todas elas, por isso que elas não aparecem. Então, na verdade, as estrelas sempre estão lá, em todo momento, de noite, de dia, de tarde, mesmo que a gente não esteja vendo. Só que o que acontece? O Sol brilha tão forte que ofusca o brilho de todas as outras estrelas. E para ofuscar o brilho de todas as estrelas, a gente tem que ser muito, muito grande e muito brilhoso, não tem? Pois é. Agora vamos pensar, qual será o tamanho do Sol, hein? Para ele ser muito grande assim, ele... Nossa, misericórdia. Vamos pensar. Se a gente pegar o nosso planeta Terra e comparar ao Sol, ele fica tipo assim, bem pequenininho. Então, vamos entender o tamanho do Sol. Pensa aí se a gente pegasse o Sol e abrisse ele e colocasse um tantão de planeta Terra dentro. Já pensou em fazer isso? É meio bizarro, né? Mas é só pra gente poder entender o tamanho do Sol, tá bom? E aí se a gente pegasse o Sol e abrisse ele e enchesse ele de planeta Terra, sabe quantos planetas Terra caberiam? Será que 100? Será que 200? Será que 500? Será que 1000? 1,3 milhões de planeta Terra. Então, gente, dentro do Sol cabe 1,3 milhões de planeta Terra. Pensa no tamanho dessa estrela. É muito grande. Eu acho que foge da capacidade do cérebro humano pensar numa bola desse tamanho, sabe? E aí, a gente acabou de ler um versículo que fala, sabe o quê?
Sabe esse sol aí grandão que a gente falou sobre ele? Ele não é nada comparado à glória de Deus. Sabe esse sol grandão? Ele fica assim, bem pequenininho se a gente for comparar ele com Deus. Sabe por quê? Porque foi Deus que criou tanto o sol, que é enorme, quanto todas as galáxias que existem na Terra. Todo o universo foi Deus que criou. Então Deus consegue fazer, sabe o que é com esse sol? Pegar assim, pra ele é bem facinho, porque Deus, ele é muito maior do que tudo isso. Eu lembro de um episódio, que é o episódio de Paulo. Lembra da história de Paulo? E Paulo perseguia a igreja, mas ele achava que estava certo. Então vamos lá comigo antes de eu falar a história. Tá lá em Atos, vou abrir aqui, eu deixei marcadinho, Atos, no capítulo 22. E aí eu quero ler só um versículo com vocês. O versículo 11. Olha o que diz na minha versão. Eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Então o que acontece? Paulo estava fazendo o que ele fazia, que era perseguir a igreja. E aí, num desses dias que ele estava aí indo perseguir a igreja, o que acontece? Jesus resolve encontrar com ele para perguntar o porquê que ele estava perseguindo a igreja de Jesus, né? Gente, grava uma coisa. Deus nunca deixa a gente enganado. Paulo, ele achava que estava fazendo o que era certo, mas ele não estava. Só que na visão dele era certo aquilo. Mas aí Deus, para não deixar ele enganado, Deus nunca deixa as pessoas enganadas. Deus sempre avisa para elas que elas estão no caminho errado. E aí Deus fez isso com Paulo também. E aí quando ele estava indo para a cidade, de repente Jesus aparece para ele. Pensa? E aí Paulo não consegue ver Jesus. Sabe por que ele não consegue ver Jesus? Porque o brilho era tão grande, que ele caiu do cavalo e ele só enxergou o brilho. Sabe quando a gente tá no escuro assim, e aí de repente vem uma luz assim e a gente fica... Ai, foi tipo isso, só que muito mais forte, a ponto de Paulo cair do cavalo e, além disso, ficar cego. A luz foi tão forte que Paulo ficou cego. Então, a luz que ele viu foi muito mais forte do que o sol. Sabe por quê? Porque o sol, ainda que me incomode, eu consigo olhar para ele daqui da terra. Mas Paulo, quando ele viu essa luz, ele não aguentou ficar reto, ele não conseguiu ficar num cavalo e não conseguiu mais ver, porque a luz era tão forte, o brilho era tão intenso que Paulo perdeu a visão. Então, pessoal, o que eu quero enfatizar para vocês é que ainda que nós moremos em um planeta que é muito grande, e ainda que nós tenhamos uma estrela que é o Sol, que ela é muito maior ainda que o planeta Terra, e muito maior do que a mente humana pode imaginar, existe um Deus que criou todas essas coisas e que é maior do que todas elas. E sabe, esse Deus, sabe, a intensidade da luz e da glória dele é muito. E a gente perto dele, já imaginou um ser humano perto de Deus? Se o sol, que é tão grande, fica pequeno, imagina um ser humano perto de Deus. Eu acho que vai ficar... Nossa, eu nem consigo imaginar. É muito pequeno. E apesar de nós sermos criaturas tão pequenas, sermos pessoas tão pequenas comparadas a Deus, ele ainda assim tem um amor muito profundo por nós. Um amor que é assim maior do que o sol, né? O sol é muito grande, mas o amor de Deus é maior do que o tamanho do sol por nós. E qual que foi a prova disso? Foi a prova que ele enviou o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você, para salvar a gente do inferno e para levar a gente para morar com ele nesse céu que é lindo e maravilhoso. E esse Deus, pessoal, ele precisa ser temido. Nós vamos falar agora sobre o temor ao Senhor, sobre o temor a esse Deus grande e maravilhoso. E o que é o temor ao Senhor, você sabe? Será que é humildade? Será que é obedecer a palavra de Deus? Será que é medo? Vamos lá. Pessoal, o temor ao Senhor é tipo assim, sabe aquela coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo? É mais ou menos isso. O temor a Deus, pessoal, é amar tanto, mas tanto a esse Deus, que você quer agradá-lo em tudo que você faz. O temor a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. É fazer com que a nossa vida flua de forma que Deus agrade e sorria. Sabe quando a gente quer fazer tudo para agradar uma pessoa?
E aí quando a gente quer agradar, a gente faz tudo certinho, né? Quando a gente quer agradar, por exemplo, os nossos pais, aí a gente arruma a cama direitinho, dá aquela esticada assim na coxa, e aí a gente limpa tudo pra ficar bem bonito. Então é mais ou menos isso. É tudo que você for fazer, lembra que você tem que agradar a Deus. Isso é o temor a Deus, sabe? É um sentimento de profundo respeito. É saber que Ele é o nosso Pai, que é um Pai de amor, mas também que é um Deus grande e é um Deus que é juiz sobre a terra. Por isso que a gente não pode achar que nós somos melhores do que Deus ou que nós podemos rejeitar a palavra dele, porque olha, pensa, nós somos tão pequenos, você acha que a gente sabe mais de Deus, que é grandão da forma que a gente falou? Não, nenhum ser humano sabe mais do que Deus, por isso que todos nós devemos respeitá-lo, todos nós devemos procurar fazer ao máximo mesmo, para poder agradar ele em tudo que nós fizermos. Olha o que aqui diz lá em Salmos 33, vamos abrir lá também. Salmos 33, no versículo 8. Olha o que o salmista diz. Por isso toda a terra tema ao Senhor, trema diante dele todos os habitantes da terra. Eu acho que o salmista, quando ele foi parar para pensar na grandeza de Deus, em todos os mares, todos os oceanos, sabe, todas as galáxias que ele formou, sabe o que ele concluiu? Que toda a terra precisa temer ao Senhor. Tanto os seres humanos, quanto os animais, quanto as plantas, todos os seres viventes precisam temer ao Senhor. Porque foi Ele que nos formou. Ele tem o controle de tudo. E Ele que cuida das nossas vidas. E pessoal, eu trouxe também 2 amiguinhos aqui para me ajudar a falar para vocês o que é o temor ao Senhor. Eu trouxe aqui. Olha esse. Esse é o Jubileu. Olha que bonitinho. Esse é o Jubileu. O Jubileu, pessoal, ele teme ao Senhor, tá bom? Então ele tá no caminho, ó, certo. Porque todos nós temos que temer ao Senhor. Olha ele aqui de pertinho. Só que eu tenho outro amigo aqui também, que é o Toby. Olha o Toby. Tá vendo? Parece com o Jubileu, não parece? Pois é. Só que o Toby, ele não teme ao Senhor. E olha, nós temos 2 aqui. Deixa eu pegar os 2. Ó. Eles não parecem pessoas, não, eles não são pessoas, mas eles não parecem um ser igual ao outro. Eles têm a boquinha diferente, o cabelinho um pouquinho também, mas aparentemente eles são iguais, né? Então, mas vamos fazer o teste. Primeiro eu quero fazer um teste aqui com o nosso amigo Toby. E o Toby, lembrando que ele não teme ao Senhor. E aí, aparentemente, ele parece um ovo normal, né? Sem nada diferente do outro, mas... sabe o que vai acontecer um dia na vida dele? Se Toby continuar não temendo ao Senhor, se Toby continuar desprezando a Bíblia, desprezando a palavra de Deus e achando que ele pode fazer qualquer coisa sem Deus, olha o que vai acontecer um dia na vida dele e vamos lá. Olha só o que aconteceu com o nosso amigo. Ficou até bem nojento, né? Eu fiz uma baguncinha aqui, socorro. Não façam isso em casa, crianças. E aí, mas agora vamos terminar aqui. Nós temos o nosso amigo, qual que é esse? Lembra do Jubileu? Olha que bonitinho o Jubileu. Jubileu é diferente, Jubileu teme ao Senhor. Jubileu reconheceu a grandeza de Deus, assim como nós. Lembra que a gente falou sobre a grandeza de Deus? E ele reconheceu a grandeza de Deus. E ele sabe que precisa temer ao Senhor. E ele decidiu agradar o Senhor em tudo que ele faz. E olha, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Toby, com ele. Olha só. O que aconteceu com o Jubileu? Gente, a mesma coisa, olha. Jubileu continuou da mesma forma, sabe por quê? Quem teme ao Senhor permanece para sempre, ainda que as adversidades, ainda que as dificuldades venham. Quem teme ao Senhor permanece para sempre. Por quê, gente? Quem teme ao Senhor, o próprio Deus protege ele, o próprio Deus abençoa ele, o próprio Deus se agrada dele. Quando Deus agrada de nós, Ele cuida de nós. Então, pessoal, o desejo do meu coração é que vocês reconheçam a grandeza de Deus e que depois disso vocês temam a Ele também. Eu quero deixar aqui meu agradecimento para a tia Cleide, para o pastor João e para a pastora Raquel, que me ajudaram no conteúdo desse vídeo. Então, um grande beijo para vocês, estou com saudade. E, pessoal, um grande beijo
no coração de vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido do vídeo de hoje, tá bom? Tchauzinho e até mais!